Olá galera, eu sou o Nano e hoje a gente está aqui para fazer um tour do meu home office. Então, vamos começar com a peça principal do setup, que é o meu querido computador, que é a minha principal ferramenta de trabalho. Eu estou trabalhando atualmente com programação, estou trabalhando na equipe que está desenvolvendo um software de simulação de propagação de doença e eu comecei a trabalhar no início do ano passado usando o notebook, que eu não estou com ele aqui perto, mas é um notebook muito bom, mas o fato dele ser um notebook, toda vez que eu puxava ele, a performance dele, toda vez que eu rodava um código mais pesado, a ventoinha disparava, porque é a maneira dele de se manter frio. E aquilo começou a me encher o saco, e aí no ano passado eu decidi começar a montar um computador. Eu acho que ele está praticamente no estado final dele, ainda tem algumas questões. No momento agora ele está com duas placas de vídeo, porque eu estava fazendo uns experimentos de pass-through de GPU, mas eu preciso dar uma corrigida tipo o sleeving. O sleeving do meu computador antigo está desmanchando um pouquinho, mas em termos de configuração ele está praticamente na configuração final dele. Ele é um Ryzen 5 3600, é um processador, eu diria que o melhor provavelmente não, mas está bem próximo do melhor custo-benefício hoje no mercado. Talvez um 1600 AF ou um 2600, se você conseguir um preço muito bom, ainda esteja com custo-benefício melhor que o 3600, porque eles não perdem muito em performance. Para o 3600 você consegue eles muito mais baratos, mas eu decidi ir com 3600 e ele ainda tem um custo-benefício excelente. 32 GB de RAM da Corsair de 3600 MHz. Essa RAM eu comprei ela na China e não tinha muita especificação, o vendedor não tinha muita especificação, então não tinha como saber que chip que ela vinha, nada disso, o cara só vendia a frequência. E o resultado, o chip dela não é dos melhores do mundo, eu não consigo rodar ela 3600 nessa configuração, mas eu rodo ela 3400, para mim tá ótimo, uma latência média, se eu não me engano é CL16 ou CL18, não tenho certeza absoluta, mas performance boa. Eu estou atualmente com uma RX 580, é uma placa de vídeo um pouquinho mais antiga, mas quem assistiu o vídeo do Adrenaline sobre preços de placa de vídeo viu que ano passado foi uma loucura. Tipo, placa de vídeo foi um dos preços assim que mais oscilou, mais variou e não vai normalizar. Ainda não normalizou e não vai normalizar. Fora também está muito ruim de achar placa de vídeo. E agora Bitcoin deu um boom aí de valor e toda vez que o valor de Bitcoin sobe, a disponibilidade de placa de vídeo cai. E o Bitcoin subiu de valor enquanto já estava com disponibilidade muito baixa de placa de vídeo. Então a placa de vídeo está praticamente impossível de conseguir. Uma que deu um balanço aí de performance foi a 580, foi a que eu decidi usar. Além disso, eu estou com um SSD NVMe de 512 GB. Eu tinha um de 1 TB da Adata, que deu defeito, e eu estou esperando. A Adata até hoje não me respondeu, eu já abri vários chamados, o SSD ainda está na garantia, mas a Adata simplesmente não me responde. Para substituir o Adata eu comprei um Asgard na China, o Asgard funcionou por um mês e parou de funcionar. Eu já entrei em contato com o vendedor, só que ele quer que eu mande para a China e eu não estou saindo de casa. Então eu estou com os dois SSDs aqui embaladinhos dentro da caixa, os dois para mandar para garantia. O Adata eu não consigo nem resposta da Adata para mandar para garantia. E o Asgard eu tenho que uma hora pôr máscara, óculos de proteção e tudo para encarar aí no correio e postar ele de volta para a China, o frete por minha conta, infelizmente.
mas eu sabia o risco que era, que eu teria esse risco se eu precisasse da garantia comprando uma peça da China, ia me dar mais trabalho e ia gerar mais custo. Mas basicamente o processador está sendo refrigerado por um All-in-One da Cooler Master de 240mm com minhas ventoinhas da Corsair. Essas ventoinhas eu tenho do meu computador anterior e eu gosto muito delas, eu transferi para cá. Uma ventoinha boa, nova, tá muito cara. Essas ventoinhas minhas funcionam muito bem ainda e eu acho elas bonitas, então eu continuei usando elas. Além disso, eu tô com 2 monitores atualmente. Esse monitor aqui da LG, que é o meu monitor secundário, ele tem mais de 10 anos de idade já. Ele é um monitor, inclusive, ele não é widescreen, ele é quase widescreen. A taxa de proporção do widescreen é 16:9, ele é 16:10, então ele é um pouquinho mais alto que o widescreen. E assim, eu tô com esse monitor novinho da Samsung. Ok, o monitor novo da Samsung tem mais brilho, mas em termos de qualidade de imagem eu não sinto grandes diferenças desse LG de mais de 10 anos de uso para o Samsung novinho. Então assim, é um monitor velho de guerra. Vocês devem estar vendo aí, eu vou fazer umas filmagens mostrando ele de próximo, mais de próximo. O bicho está todo arranhado, ele já queimou, a assistência na época queria quase o preço do monitor novo para consertar. Eu abri, troquei capacitor da fonte, queimou de novo, eu troquei capacitor da fonte de novo e o bichinho está aqui funcionando até hoje. Eu troquei 2 vezes o capacitor dele. Entre a primeira e a segunda foi até um período curto. Na segunda troca ele nunca mais deu problema. Agora ele está com um bug, um probleminha que de vez em quando ele fica apertando os botões do menu sozinho. Depois eu tenho que dar uma desmontada nele para olhar isso. E o monitor principal é um monitor da Samsung, se eu não me engano é o R550, o modelo dele. Mas é um monitor de 28 polegadas 4K. E isso é muito bom, porque eu consigo abrir muita coisa nessa tela. Normalmente, deixa eu abrir aqui o layout que eu uso nele. Então aqui ó, eu tenho player de música no cantinho, chat e e-mail no outro, um navegador grande, ou então atualmente, quando eu peguei esses 2 monitores no início, eu estava trabalhando com esse monitor aqui na vertical para abrir código. Só que hoje eu acostumei já, eu gostei de ter um pouco mais de espaço horizontal, e aí eu abro o código no monitor da Samsung aqui nessa área principal. E eu ainda tenho bastante espaço para o código e para trabalhar no Converse Code. E eu ainda tenho essas barras laterais para abrir outras coisas, abrir gerenciador de arquivo, monitor do sistema. E permanentemente eu tenho um navegador aberto aqui do outro lado para acessar a documentação, esse tipo de coisa. Então para mim é uma configuração. Antes de eu comprar esse monitor 4K eu cheguei a usar 4 telas para trabalhar. Porque todas as telas que eu tenho aqui são... Eu tenho essa de 22, que é quase Full HD. Eu estava usando uma de 22 Full HD também. E o resto eram telas de resolução menor, acho que 900 pixels de altura. Então assim, acabava que eu tinha que espalhar muito as coisas. E com o monitor 4K eu estou trabalhando com um scaling de 125%. Que as coisas não ficam pequenas demais, elas não ficam grandes, porque eu não gosto de nada grande na tela, para mim tem que ser tudo otimizado, mas é uma configuração que eu gosto muito. E eu uso um gerenciador de janelas no Linux que chama i3, que ele amarra todas as janelas a um canto, você vê, não tem um cantinho perdido do monitor. Quando eu abro as coisas, ele automaticamente posiciona tudo para mim. E aí eu tenho aqui nessa área principal as abas que eu posso mudar de janela, que eu estou atualmente. E eu gosto bastante porque eu não tenho espaço desperdiçado em nenhuma tela. Os 2 monitores estão nesses braços genéricos de monitor da LG. Isso aqui não é a melhor coisa do mundo, mas te permite mudar a posição do monitor meio que como você quiser. Você pode subir, descer, chegar ele para frente. Não é o movimento mais suave do mundo,
mas dá pro gasto. Tipo, tem umas posições que você apanha um pouquinho para chegar, porque a hora que você começa a movimentar o monitor, ele tem uma resistência muito grande. Mas mesmo assim eu amo esses dois pés, porque eu tenho aqui embaixo, a área embaixo do monitor toda livre. Inclusive para pôr a caixinha de som, essa caixinha de som ficava quase caindo da mesa antes de eu ter esses pés para o monitor. E por falar em caixinha, um par de Edifier, se eu não me engano é a 1200 BT, o modelo dela. É uma caixinha excelente, mas como tudo, o preço enlouqueceu. Quando eu comprei essas caixinhas, elas me custaram, se eu não me engano, R$650. Hoje, se você for no site da Edifier, elas estão custando acho que 1.200. Mas são caixinhas de som excelentes, uma qualidade de som assim incrível, incrível, incrível. E Bluetooth, entrada ótica, entrada analógica. Eu uso elas no computador ótica e no dia a dia, quando eu vou assistir algum vídeo no projetor, que está ali no cantinho, é o Blitzwolf, tem um vídeo sobre ele aqui no canal. Quando eu vou assistir no projetor tem ligado o Mi Box. Eu conecto o Mi Box, eu passo ela para o modo Bluetooth e o Mi Box automaticamente conecta nela. Além disso, tem o meu teclado, é um G610 da Logitech, eu já tenho há um tempinho também. E eu gosto muito desse teclado, o backlight dele é só branca e ele fica com esse efeito rolando a cor que eu não sou o maior fã, eu gosto dele com a cor fixa, mas como ele volta toda vez que eu desligo ele, ele volta para o modo rodando, ele fica no modo rodando sempre, porque eu não tenho saco de toda vez mudar. Mas é um teclado com tecla mecânica Cherry MX Brown, o marrom, que eu gosto muito do toque, ele não é tão barulhento quanto o azul, mas ele tem um feedback, não é que nem o vermelho que não tem feedback. Eu gosto muito desse teclado e uma edição que eu fiz para ele foi esse apoio de pulso que eu fiz imprimindo na impressora 3D. Ele tem até uma linha aqui no meio, porque não cabe esse tamanho na impressora 3D. Eu tive que imprimir em duas partes e colar as duas, mas funciona excelentemente bem. Esse aqui, a emenda quebrou uma vez já, mas eu passei mais cola, colei de novo, ele funciona perfeitamente. E mouse, eu tenho um G203 da Logitech, que eu tem alguns meses já. E hoje chegou o MX2, se eu não me engano, é o modelo dele. Não, é o MX Anywhere S2. Que é um mousezinho muito bacana. Eu ainda não decidi se ele vai ficar realmente aqui como meu mouse principal, mas pelo menos aqui no cantinho, se eu não ficar com ele como principal, a ergonomia dele eu ainda não peguei 100%, porque ele é um mouse para ser compacto, é um mouse que é para você transportar ele. Eu ainda não estou 100% certo da ergonomia dele, talvez eu mantenha como mouse principal o G203. Mas esse mouse aqui ele tem uma coisa muito bacana. A bolinha do mouse dele, se você clicar nela, ele não é um botão. Ela muda o modo de funcionamento da bolinha. E aí você pode vir aqui com o dedo e puxar para baixo. E ele fica rodando. Então assim, você tem um scroll muito, mas muito mais rápido que qualquer outro mouse. Se você não quiser o scroll desse modo, você aperta de novo, ele volta para o scroll tradicional. Eu gosto muito disso, ele conecta até 3 dispositivos, um por USB, tem um receptorzinho USB que está ligado lá no desktop e mais 2 Bluetooth, mas eu ainda não estou 100% certo da ergonomia dele para ficar usando o tempo todo como mouse principal. Continuando, um lugar que eu estou, isso aqui é uma questão muito importante, a cadeira que eu estou. Eu vou tirar vocês aqui do tripé para a gente chegar mais perto. A cadeira que eu estou usando, essa cadeira eu estou há pouco tempo com ela. Eu tive alguns problemas com ela quando ela chegou, eu levei um tempinho para me adaptar. É uma Tecnon da Flexform. Mas eu acho que os meus problemas é que eu nunca tinha usado uma cadeira de verdade ergonômica e levou uns dias para o meu corpo se encaixar ela. Mas assim, eu tô gostando muito, ela tem uma posição de relax muito boa. Então aqui ó, se eu sentar nela e destravar, eu deito até aqui.
e o movimento é conjugado com o braço e com o assento. Então assim, é uma posição de relax muito boa e muito fácil de trocar. Isso pra mim é muito importante. Ó. Eu subi, eu travo aqui na posição mais adequada pro trabalho na mesa. E na hora que eu quero relaxar, só chego ela aqui para trás, destravo, deita. Atualmente a única reclamação que eu tenho dessa cadeira é que o mecanismo dela é muito suave. E aí isso cria alguns problemas. Por exemplo, ela sempre vai, como o chão do meu quarto é inclinado, ela sempre gira para o lado de lá, o assento de costas para a cama. Toda vez eu levanto dela, ela gira para essa posição por conta da inclinação do chão do quarto. Se vocês verem também, eu tive de pôr um tapete embaixo dela, porque se eu não colocasse esse tapete, era eu tirar o pé do chão, ela começava a rolar na direção da inclinação. Ela não ficava parada de jeito nenhum sem eu colocar esse tapete aqui embaixo. Continuando, aqui embaixo a gente tem o meu fone, é um Audio-Técnica M50X. Atualmente eu estou usando ele com adaptador Bluetooth. Quem é um pouquinho mais por dentro de áudio vai me xingar por eu estar usando esse fone no Bluetooth, mas é uma questão de praticidade e assim, normalmente no dia a dia eu escuto música mais música de fundo, então assim, não faz tanta diferença pro uso que eu dou não. E aqui dando continuidade às coisas em cima da mesa, eu tenho ali naquele cantinho meus controles remotos, como vocês podem ver. Minha mesa de trabalho é exatamente do lado da cama. Tem gente que tem que separar o ambiente de trabalho. Eu funciono o oposto. Para mim o ambiente de trabalho tem que estar o mais fácil. Normalmente quem gosta de separar é quem não consegue desconectar do trabalho. Começa a trabalhar e não desconecta. Ou quem precisa de um momento rígido. Então assim, eu funciono mais com um horário mais flexível. E eu preciso que a transição do momento de trabalho seja o mais suave possível. Então o ambiente de trabalho é do lado da cama. Essa mesa que eu estou usando é provisória, mais ou menos, porque daqui a uns 3 meses eu vou me mudar e quando eu me mudar lá na casa nova eu devo fazer uma mesa grande em L, vai ser dentro do quarto também, vai ser do lado da cama. Mas eu já estou separando o espaço dentro do quarto, fazendo o projeto do quarto, para eu ter uma mesa grande em L dentro do quarto. Ali eu tenho uma routerboard, que eu estou brincando com ela, ela vai ser o roteador da casa nova, vai ser ela e vai ser uns access points da Indinios, que eu vou mandar vir de fora, mas eu já estou brincando porque essa routerboard faz muita coisa que eu não faço ideia do que seja. No dia a dia, essa câmera que vocês estão vendo, eu estou filmando com ela, ela fica aqui nesse suporte em cima do monitor. Por algum motivo esse suporte saiu meio torto, mas eu ponho um calço aqui dentro e ele funciona. É um suportezinho que eu fiz na impressora 3D, eu encaixo a câmera aqui dentro e aí eu tenho uma placa de captura HDMI que está ali atrás do computador, que eu capturo a imagem direto da câmera, ela é minha webcam. E normalmente a luz que está iluminando aqui fica aqui atrás também. Eu tenho um tripé, igual esse tripézinho aqui que está o projetor, que fica a luz aqui atrás do monitor. Se eu quiser fazer uma live, alguma coisa, tá tudo prontinho. Por falar em live, eu tenho aqui nesse cantinho minha mesa de som, que hoje em dia eu basicamente só uso para live. Eu já usei ela por muito tempo como placa de som, mas atualmente eu ligo a Edifier por conector ótico no computador. E conector ótico é sinal digital sem absolutamente nenhuma interferência, então assim, eu não uso placa de som, vai sinal ótico para Edifier ou então o Bluetooth para o fone da Audio-Técnica. Dá um zoomzinho aqui no computador para vocês verem. Meu bebê, que eu estava comentando com vocês, ó, eu preciso refazer esse sleeve em cinza claro, ele está apodrecendo. Então assim, eu preciso desmontar, soltar essa fonte, desmontar esses conectores, tirar todo esse sleeve em cinza e refazer. Minha canequinha de chá, sempre à mão. Meu bloquinho de notas também sempre à mão. Aqui embaixo eu tenho meio que minha estação de carga. Eu tenho ali, por baixo aqui dessa madeira, eu tenho um carregador da Anker de 6 portas. E eu deixo várias pontinhas
micro USB ali à mão sempre para carregar power bank, o controle. Por muito tempo eu fui do time controle de Xbox, mas atualmente eu comprei esse controle de PlayStation porque o controle de Xbox é muito mais caro e eu gostei muito dele, então eu tô mudando pro time. Eu não sou time Xbox nem time PlayStation. Eu gosto de ter um controle. Que foi, Alexa? Ela me avisando que o mouse chegou, só que um pouquinho tarde. Aqui eu tenho fones de ouvido. Eu tenho o KZKSN, o Blon BL01 e o meu Porta Pro, que são meus fones extra. Esses dois aqui são novos. Deve ter vídeo deles em breve, eu pretendo fazer. Alguns cabinhos USB extra, power bank, o meu iPadzinho carregando. Aqui embaixo eu tenho uma baguncinha, caixa de coisa que chegou, umas ferramentas que eu deixo à mão, multímetrozinho, um alicate de corte, paquímetro sempre à mão para fazer medições para coisas para impressora 3D. E além disso, aqui atrás, lá escondido bem naquele cantinho, tem um calhamaço de fio. Fica o meu no break, que é uma PC. Aqui a bagunça, é tudo bonitinho por fora, mas por dentro é o caos. E uma coisa muito bacana desse no break, eu sei que no break não é uma coisa muito interessante, mas é que eu tenho a USB carregada nele. E aí eu fiz um scriptzinho aqui na barra do meu i3, ó. Eu tenho informação de rede, informação de uso e temperatura do processador, e aqui eu tenho as informações do no break, quanto de energia que eu estou usando no momento, a voltagem, a carga da bateria dele, informação de uso de memória, informação de música, calendário e todos os meus íconezinhos de status. Esse scriptzinho aqui para eu ver a bateria do no break me deu muito orgulho no dia que eu terminei isso aqui. Eu falei, pô, tô bom no script. E por último, não posso esquecer do meu Pikachuzinho aqui. Fica sempre aqui a mão no alto enfeitando. Então pessoal, é isso. Essa é a configuração atual do meu home office. Algumas coisas eu gastei, não estão absolutamente nada otimizadas. Eu gastei muito mais dinheiro do que precisava. A cadeira é um exemplo. Essa cadeira, eu podia ter ido com alguma coisa um pouco mais barata, mas eu gosto muito dela. Nos primeiros dias até que não. Eu não precisava ter 2 mouses, mas eu acho que eu vou acabar ficando só com o MX, mas ainda não tenho certeza absoluta disso. O computador foi bem otimizado, custo. Monitor custou caro, mas pro que ele foi barato, por ser um monitor 4K. Eu acho que eu consegui uma promoção, se eu não me engano, ele saiu por R$ 1.500. Então assim, se você comparar que ele tem 4 vezes a área de pixels que um Full HD, ele custa o dobro do preço de um Full HD. Então é um bom custo-benefício ainda. Se alguém tiver alguma dúvida de algum equipamento que eu estou usando, só para completar, eu estou usando o Linux Mint 20. Eu sou fanboy do Mint. Eu uso o Mint desde que eu descobri que o Mint existe e não parei mais de usar o Mint. Então assim, eu já tentei várias vezes trocar de distribuição, nenhuma distribuição conseguiu me segurar. A que passou mais próximo foi o Manjaro, mas o Manjaro é filho do Arch, e por mais que ele seja infinitamente mais estável que o Arch, ele não chega nem aos pés da estabilidade do Mint. O Mint é aquele sistema assim, eu atualizo o meu, mas se eu quisesse ficar 5 anos na mesma instalação do Mint, eu conseguia. Porque eu considero o Mint mais estável do que o Ubuntu. Eu já tive mais problemas de estabilidade com o Ubuntu do que com o Mint. E olha que o Mint é feito em cima do Ubuntu. Pessoal, se tiverem gostado, dê um like aí no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.